Olá, pessoal! Meu nome é Jenny e eu tenho 16 anos. Você sabe que algumas pessoas acreditam em presságios, né? Por exemplo, acredita-se que quebrar um espelho traz 7 anos de azar e uma ferradura, pelo contrário, é um sinal de boa sorte. Eu nunca acreditei em absurdos assim, até que algo aconteceu comigo. Inscreva-se no canal e eu te contarei a história mais incrível que já me aconteceu. Eu nasci sortuda. Se eu quisesse sair para dar uma volta, a chuva parava imediatamente e o sol saía. Eu encontrava dinheiro na rua pelo menos uma vez por semana. Eu não via nada de estranho nisso. Embora minha amiga Sara tenha me garantido que eu nasci com uma sorte inimaginável. Tudo começou no meu aniversário. Naquele ano, meu aniversário caiu bem numa segunda-feira, o que não era muito bom, já que meus amigos estavam ocupados estudando e meus pais estavam trabalhando. É por isso que decidi comemorar antes, não na segunda-feira, mas no domingo. Quando a Sara soube disso, ela ficou imediatamente assustada e disse que dava azar comemorar o aniversário antes da data. De acordo com ela, eu teria um mundo de azar. Eu ri e disse que não acreditava em presságios. Finalmente chegou o domingo. Meus amigos me deram muitos presentes, mas o da Sara foi o mais impressionante. Quando desembrulhei o pacote, vi que era uma bola mágica de verdade. A Sara disse que era possível prever o futuro com muita precisão. Eu ri e disse que já conseguia adivinhar qual seria a previsão. Porém, quando encostei na bola e olhei pela janela, vi algo inesperado. Nada além do fracasso era o que a bola mágica estava me dizendo. Eu sabia, disse a Sara, e tudo porque você não acreditou no presságio e fez uma festa um dia antes do seu aniversário. Claro, isso era algo desagradável de se ouvir, especialmente no meu aniversário. Mas eu imediatamente tirei todas essas bobagens da minha mente e decidi simplesmente me divertir. No final da festa, eu já tinha me esquecido da estranha previsão da bola mágica. No dia seguinte, fui para a escola normalmente. Porém, assim que entramos na primeira aula, tudo começou a dar errado. Primeiro, peguei minha bolsa e fiquei horrorizada ao descobrir que meu livro não estava lá. Será que eu tinha deixado em casa? Tive um mau pressentimento. Então, estávamos fazendo uma prova e, no pior momento possível, minha caneta parou de funcionar. O que estava acontecendo? Eu estava ficando nervosa. Enquanto eu pedia aos meus colegas uma caneta emprestada, estava acabando o tempo. Naturalmente, não tive tempo de terminar a prova e tirei uma nota ruim. Que azar! Foi quando me lembrei da previsão da bola mágica e fiquei muito assustada. Durante o intervalo, a Sara veio até mim e perguntou o que havia de errado. Eu disse a ela que estava tendo um dia estranho. Ela parecia assustada e disse que o presságio havia se tornado realidade e que eu estava tendo uma maré de azar. Eu não queria acreditar nisso, então decidi esperar e ver o que aconteceria a seguir. Saí da escola e fui até o ponto de ônibus. Porém, assim que cheguei lá, vi as portas do ônibus fechando na minha cara e o ônibus indo embora. Eles não esperaram por mim e o próximo ônibus demoraria meia hora para chegar. Afastei os pensamentos ruins da minha mente e fui para casa a pé. Eu tinha andado poucos quarteirões quando, de repente, um carro respingou água em mim. Pelo amor de Deus, eu fiquei muito inquieta. Eu estava quase em casa quando a alça da minha bolsa estourou e todos os meus cadernos caíram em uma poça. Essa foi a gota d'água. Sentei na calçada e comecei a chorar. Ficou claro para mim que eu realmente havia perdido minha sorte. Achei que, como minha amiga era tão boa em ler sinais, provavelmente saberia consertar tudo. Então, corri até a Sara e pedi a ela que me ajudasse a ter minha sorte de volta. Ela pensou um pouco e disse que seria quase impossível, mas ainda poderíamos tentar. Ela tirou uma folha de trevo de uma caixa. Aqui. Este é um trevo de 4 folhas. Eu o encontrei quando fui para a Irlanda com meus pais. Ela disse que o trevo trazia boa sorte e que eu deveria carregá-lo sempre comigo. Eu a ouvi e não podia acreditar que faria uma coisa tão estúpida. Mas não havia mais nada que eu pudesse fazer para ter minha sorte de volta. Eu tinha que fazer isso. Eu esperava que no dia seguinte tudo voltasse ao normal, mas eu não tive essa sorte. Continuei me metendo em problemas em todos os lugares. Eu fiquei presa em elevadores, caí depois de tropeçar em um cadarço e sentei em um chiclete. Tudo tinha sido em vão. Eu estava começando a pensar que ficaria assim para sempre. Certo fim de semana, eu estava sentada em casa, estudando para as provas da escola. Eu precisava encontrar um artigo na internet.
Então, estava usando o notebook do meu pai. O que aconteceu a seguir foi como algo saído de um pesadelo. Eu estava levando o notebook para o meu quarto e pensei, espero que nada de ruim aconteça com ele. Quando eu estava passando pela piscina, tropecei e o notebook do meu pai caiu na água. Não! Eu vi a tela piscando e ficando preta. Eu imediatamente pulei na piscina e tirei o notebook de lá, mas ele não voltou a funcionar. Tive vontade de gritar. Eu era a garota mais azarada do mundo. Meus pais me matariam. Eu tinha que consertar o notebook de alguma forma. Encontrei o endereço da assistência técnica mais próxima e fui até lá. Um cara amigável, um pouco mais velho que eu, me cumprimentou. Ele olhou para o notebook encharcado e perguntou o que havia acontecido. Eu desabei e contei a ele tudo o que tinha acontecido comigo nos últimos dias. Ele ouviu minha história e sorriu. O que tem de tão engraçado nisso? Eu perguntei magoada. E então, ele disse que tinha exatamente o mesmo problema que eu. Só que ele já nasceu azarado, em vez de ter má sorte por causa de um presságio. Foi assim que nos conhecemos. Seu nome era George, e ele me disse que sempre foi azarado, e acabou se acostumando com isso. Ele me deu algumas dicas de como viver quando estiver sem sorte. Por exemplo, você deve sempre levar um guarda-chuva consigo, mesmo se não houver nuvens no céu. Afinal, de acordo com a lei de Murphy, a chuva pode começar a qualquer momento. George olhou o notebook do meu pai e disse que não poderia ser consertado. Então, eu teria mesmo um problema com os meus pais. Pelo menos, eu poderia me preparar para mais infortúnios se seguisse as regras. Percebi que estaria perdida sem a ajuda do George. Então, dei meu número a ele e disse que ficaria feliz em falar com ele novamente. Ele me ligou no dia seguinte e conversamos por cerca de 2 horas. Ele fez eu me sentir muito mais calma. O George não poderia trazer a minha sorte de volta, mas ele me ajudava a me preparar para o que estava por vir. Começamos a conversar quase todos os dias e logo nos tornamos amigos. Enquanto isso, o fim do ano letivo se aproximava e, com ele, as provas mais importantes. Não importava o quanto eu me preparasse, era óbvio para mim que eu não passaria de ano. Eu tinha certeza de que algo aconteceria por causa da minha péssima sorte e eu tiraria notas ruins. Eu estava deitada no meu quarto e pensando, o que devo fazer a seguir? Por um acaso, meus olhos pousaram sobre a bola mágica que a Sarah havia me dado. Um pensamento surgiu. E se aquela bola fosse a culpada por todos os meus problemas? E se eu estivesse numa maré de azar por causa dela? Talvez ela era realmente mágica e podia mudar o destino de sua dona? Isso me pareceu muito provável. Virei a bola e vi o endereço da loja de magia onde ela havia sido feita. Eu tinha que descobrir quem fez aquela coisa enfeitiçada e fazer com que eles devolvessem a minha sorte. Liguei imediatamente para o George e pedi a ele que fosse comigo até aquele endereço. Claro, ele concordou. Encontramos uma loja que vendia todo tipo de coisa mágica e entramos. Um homem vestido de maneira estranha nos cumprimentou. Ele disse que seu nome era Sr. Ganush e nos perguntou o que queríamos. Tirei a bola mágica da minha bolsa e mostrei a ele. O homem a examinou e disse que, definitivamente, foi ele quem a fez. Eu disse a ele o que tinha acontecido comigo e exigi que ele me devolvesse minha sorte. Mas o Sr. Ganush apenas sorriu e disse que a bola mágica era um brinquedo comum. Não havia nada de mágico nisso. Nada pode tornar uma pessoa sortuda ou azarada, disse ele. Ele também acrescentou que os maus presságios eram apenas superstições. Enquanto ele falava, ele desmontou a bola mágica para dar uma olhada dentro. Na verdade, essa bola está quebrada. Ela só mostra uma previsão, nada além do fracasso, disse o Sr. Ganush alegremente. Eu não conseguia acreditar. Mas é todo o azar que tem me seguido ultimamente. O homem disse que eu tinha me convencido de que havia algo errado comigo. Ou outra pessoa me convenceu. E então me lembrei da Sarah. Eu estava começando a entender quem estava por trás de tudo isso. Eu dei tchau para o George e corri para a casa da minha amiga. A Sarah me cumprimentou como se nada tivesse acontecido e perguntou se seu trevo tinha me ajudado. Eu disse a ela que sabia de tudo e que ela não precisava mais fingir. Foi a Sarah quem tirou o livro da minha mochila e trocou minha caneta por uma caneta quebrada. Ela tinha feito isso de propósito, para me fazer acreditar que a sorte tinha virado as costas para mim. Você me fez fazer isso, minha amiga gritou de volta. Ela confessou que era verdade.
Acontece que a Sarah sempre invejou minha incrível sorte e sonhava em um dia me ensinar uma lição. Ela tinha uma bola mágica quebrada, que apenas previa má sorte, e a deu para mim. Bem, você já sabe o que aconteceu depois disso. Assim que descobri a verdade, imediatamente me senti feliz e tranquila. Todos esses presságios e previsões não passavam de um total absurdo. E como eu me convenci de que não tinha sorte, eu decidi que poderia facilmente reverter essa situação. Então, eu simplesmente disse a mim mesma que minha sorte havia voltado para mim. E quer saber? Ajudou! A partir daquele momento, voltei a ter sorte, ainda mais do que antes. Voltei a tirar notas excelentes em todas as provas da escola, embora não tenha estudado muito para elas. Eu dei sorte novamente e respondi todas as perguntas corretamente. Percebi que as pessoas não podiam ter sorte ou azar de repente. Tudo dependia de sua própria atitude. O fracasso vinha para quem o esperava. Eu me senti tão feliz por finalmente ter percebido isso. Eu queria ligar para o George imediatamente para compartilhar meus pensamentos, mas ele me ligou primeiro. Jenny, você não tem ideia do que acabou de acontecer comigo, ele disse alegremente. Acontece que ele havia comprado um bilhete de loteria com alguns trocados. Ele não esperava milagres, mas quando chegou em casa, ficou surpreso ao ver que havia ganhado um valor considerável. Ele também disse que desde que me conheceu, por algum motivo, ele tem tido uma sorte incrível. O George acha que fui eu quem trouxe sorte para ele. Para ser honesta, suas palavras me fizeram duvidar de mim mesma. Foi uma coincidência ou algo mágico realmente existe? Estou muito confusa e não sei no que acreditar. Talvez você saiba? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso.